Nesta aula, eu vou falar sobre obstáculos que nós enfrentamos quando oramos de uma forma coletiva. Há certos impedimentos naturais que nós podemos remover. É como estamos a caminhar numa certa direção e quando há um obstáculo, nós podemos contornar esse obstáculo ou podemos remover aquele obstáculo, mas aquilo torna-se um impedimento se nós não lidamos com isso. Oração coletiva é quando 2 ou 3 ou mais pessoas juntam para orar em concordância. Mas há coisas que têm a ver com os seus relacionamentos que servem do impedimento ou que ajudam a fluir juntos. Porque quando nós estamos juntos e orando juntos, nós fazemos parte de um novo homem, de um corpo. Cada um vai ter, vai participar e vai fazer a sua parte. Mas quando há algo que não flui entre os vários membros do corpo, essa fluir do Espírito Santo não resulta bem. Por isso, muitas vezes, nossas reuniões de oração não terminam tão bem e não continua com tanta vigor e tanto entusiasmo, talvez na primeira ou segunda, mas depois, se haver vários conflitos ou situações não resolvidos, aquela serve do impedimento, não há unção, a presença de Deus não está ali, as pessoas começam a desistir. Então, eu tenho mencionado várias, e neste slide vocês podem ver e tomar nota, algumas coisas que eu tenho aprendido na Palavra de Deus acerca do que nos impede a fluir juntos em oração. A primeira se encontra em Mateus capítulo 5, desculpa. E nesta parte daquele sermão da montanha, talvez é o sermão mais lembrado, mais importante que nós temos na Bíblia. 3 capítulos 5, 6 e 7, que é aquele resumo de todo o Evangelho. Ele diz uma coisa interessante, diz que em versículo 23, essa é Mateus 5, 23, diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembras que o teu irmão tem alguma coisa contra de ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa. Não é? Ele fala sobre uma certa urgência de resolver os problemas que existem, ou podia existir, e com certeza muitos existem, que nós podemos resolver esses problemas, ser reconciliado, peço perdão, antes de fazer o teu serviço a Deus. Antes que entres em louvor, antes que tu estás perante o altar, e esse altar e essa oferta acima do altar fala desta intimidade com Deus. Aquilo que nós fazemos em serviço, em culto a Deus. Ele diz que vai impedir as tuas orações se não sejas reconciliado com teu irmão. Volta, fazer isso depressa, a Bíblia diz. Ser reconciliado. E depois, volta. Porque Deus está a olhar a uma pessoa, um novo homem, um corpo. Ele quer sarar esse corpo das feridas e os problemas. Impossível somente separar-nos do corpo de Cristo e pensar que estamos a evitar problemas e salvar a nós mesmos e agradar a Deus nisso. Não. Deus diz, não. Essa não vai ser aceita. A tua oferta não vai ser aceita se não for reconciliado. Pois, número 2,
Quando temos algo contra alguém, devemos primeiro perdoar a pessoa. Depois Deus nos perdoa. Nós encontramos isso em Marcos 11, 25, também em Mateus 6, no mesmo Sermão da Montanha. Fala sobre a importância de perdoar as pessoas. Quando nós perdoamos, depois Deus está aberto para nos ouvir. Porque não há argumento contra nós. Esses relacionamentos humanos são muito importantes no corpo de Cristo. Porque é o fluir de vida de Deus entre os vários membros. Porque é através da igreja que os próprios potestades e principados vão entender a sabedoria de Deus. É através da igreja. Então a igreja é um corpo, multimembro corpo, que funciona juntos. Então Deus coloca muita importância daquilo que nós fazemos juntos e como nos andamos bem uns com os outros. Então nós não somente devemos reconciliar alguém que tem algo contra nós, mas se nós temos algo contra alguém, temos que perdoar essa pessoa. Paga aquela dívida. Não é tão importante como união no corpo. Número 3. As nossas orações não são ouvidas quando ignoramos o clamor dos pobres. Em Provérbios 21, versículo 13, diz essa exortação. Nós não podemos ficar assim numa concha, fechada ao mundo. Há pessoas que precisam de ajuda. Não podemos ser como aquele fariseu e ver aquela samaritana ferida assim na berra da estrada e passar pelo outro lado. Não quer ser contaminada. Não tem tempo para isso. A minha chamada é outra coisa. Não. Deus sabe o nosso coração. E se nós conhecemos alguém que precisa da nossa ajuda, nós temos que fazer. Vamos estender a nossa mão. Vamos dar de nós mesmos, porque se nós não fazemos, as nossas orações são impedidas. Tudo vem do coração. Aquela fonte da vida é aqui de dentro. Então, por isso, não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos ter preconceitos, nem ser dividida por qualquer razão. Da mesma forma, para casais, a Bíblia diz severamente aos maridos, e escuta homens, que as orações nossas, como homens, maridos, são impedidos se nós não tratamos a nossa mulher com respeito e honra. Temos que viver com ela com entendimento. E se nós tratamos mal a nossa mulher, a Bíblia diz claramente em 1 Pedro 3:7 que as nossas orações são impedidas. Então, aquilo que acontece em casa é importante. Não pode fazer uma berra e discussões em casa e volta aqui para a igreja e ser santinha e louva a Deus e ora e volta para casa discutindo, falando mal, blasfemando, fazendo uma vida negra a tua mulher, teus filhos. Não. Temos que saber a realidade da situação. E depois, em Tiago 4, versículo 6, é uma afirmação tão importante, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A nossa atitude soberba, a nossa atitude orgulhosa, impede a fluir no corpo, impede as nossas orações. Deus até resiste, Deus diz, nem, não. Eu não vou responder a isso. Até que tu humilhes a ti mesmo. Porque humildade é conosco, nós temos que fazer isso.
Se for outras circunstâncias, é chamada humilhação. Mas humildade é quando nós honramos os outros acima de nós mesmos. Quando nós olhamos para as pessoas, não como menor de nós. Talvez não tenha os títulos que tens, mas essa não tem muita importância. Que nós humilhamos a nós mesmos, libertamos os dons, porque honra liberta a unção. E depois, Provérbios novamente, porque Provérbios dá-nos tantas dicas acerca de relacionamentos humanos, como andar bem juntos. E uma coisa tão importante é que nós guardamos as nossas conversas, não falando de uma forma negativa. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Conversas negativas podem impedir as nossas orações, porque os demônios pegam naquilo que é negativo, pegam naquilo que é diabólica e fazem a mesma coisa. Tal como o Espírito Santo vigia sobre a sua palavra e espera que até que nós falamos, segundo a palavra de Deus, quando nós falamos aquilo que é a vontade de Deus, o Espírito Santo pega e o realiza a mesma. Tal como nós temos que guardar a nossa língua. Temos que ser pessoas de edificação, de encorajamento, falando positivamente acerca dos outros, abençoando, elogiando, ser uma bênção no meio da igreja. Eu vou dizer que as nossas orações são respondidas, porque Deus ama a sua igreja. É a sua noiva. Quem que fala mal da igreja, cuidado, tem que lidar com o noivo. Não é? Ele que criou a igreja, ele que está fundado, ele que está a construir a sua igreja. Então, se tem queixas, cuidado. Fala com Deus. Mas não destrói a igreja. A preocupação, medo, é fé no negativo. Segundo Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas do amor. De uma mente sã. Ele deu-nos outro espírito. E nós devemos vencer todo o receio de estar juntos. Todo o medo de ser magoado. Todo o rancor, tudo que tem sido a nossa preocupação baseada em experiências negativas do passado. Vence isso. Coloque isso debaixo do sangue de Jesus. Seja sarado e avance, porque Deus está a fazer, Deus está a construir a sua igreja. E uma coisa, eu tenho passado por anos e anos da igreja. Eu sei que é. Mas uma coisa está certa. Eu faço parte da igreja. E eu vou subir com todos os meus irmãos um dia ao Senhor, juntos. Eu faço parte de algo que é eterno. Por isso eu não vou destruir a igreja. Eu vou edificar a igreja. Vou fazer a minha parte. Vocês fazem a tua parte. Porque em fazer isso, em conjunto, as nossas orações são respondidas. É tão importante, olhando para as várias reuniões de oração que nós temos na Bíblia. Vamos começar em dia de Pentecostes. Eles estavam unidos. Eu vou dizer que esses discípulos não eram muito unidos antes. Mas quando eles oraram juntos, eles resolveram os seus problemas do passado. Alcançaram aquelas brigas entre eles, a quem será o melhor e maior e tudo isso, que é o feitio humano. Mas quando eles entraram em união e amor, os céus abriram e o Espírito Santo desceu sobre eles com poder do alto. Vez após vez, nós encontramos a mesma situação. Deus não quer que nós ficamos assim, fora. Mas que nós cumprimos o seu propósito. Por isso, vamos tirar todos os obstáculos
relacionado com a nossa união. Vamos tirar esses obstáculos e vamos ser uma bênção. Amém? Deus vos abençoe ricamente.